Planejamento de provas para 2022. Isso é uma coisa que eu estou ouvindo muito nos últimos dias. Estou gravando esse vídeo no dia 23 de dezembro e muitos dos meus alunos já vêm conversar comigo sobre o planejamento, as próximas provas, os desafios do ano de 2022. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque eu acredito realmente que é um ano muito bem planejado, quando você planeja suas provas, quando você tem um plano muito bem estruturado, você já está um passo à frente muito mais próximo ou próximo de alcançar os seus objetivos. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a você organizar e chegar um pouquinho mais perto de conseguir todos os seus objetivos na corrida em 2022. Bom, se você não me conhece, meu nome é Alex Tomé, sou treinador de corrida. Te convido a dar uma olhadinha aqui no canal, tem vários vídeos sobre corrida, onde eu respondo perguntas. São vídeos bem interessantes e coisas bem úteis que podem te ajudar na sua corrida, no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos falar sobre o planejamento de 2022. Por que eu acho que isso é muito interessante? Primeiro porque quando você tem um plano, é muito mais fácil de saber para onde você está indo. Pelo menos uma ideia, né? Você não precisa ter exatamente tudo certinho, mas é muito bom saber para onde você está indo. Por exemplo, eu sei que eu vou correr uma maratona em abril, maio, por aí. Eu não sei exatamente qual é a prova, mas eu sei mais ou menos o mês, eu sei que prova é. Então, a partir disso, eu já posso planejar meus treinos, né? Como que eu posso organizar o calendário inteiro? Eu vejo que as pessoas fazem um pouquinho ao contrário. O que elas fazem? Elas vão lá e pensam assim, bom, eu quero correr a prova tal. Eu vou ver quando é essa prova e eu vou ver o tempo que eu tenho restante para treinar para essa prova. Isso causa um problema, porque às vezes você não tem tempo suficiente para fazer todo esse período de treinamento e você acaba atropelando algumas etapas e chegando lá não tão preparado ou preparado. Então, o que eu acho que seria a forma ideal de se fazer, na verdade? Fazer ao contrário. Primeiro você abre lá o seu calendário, eu vou sugerir que você faça isso agora. Pense no seu calendário, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é a prova que você quer correr, não a prova específica, qual é a distância, qual é o tipo de prova que você quer correr. E eu vou sugerir que você escolha duas provas-alvo. Uma prova-alvo é uma prova que você vai pensar que ela vai te desafiar, ela vai causar um friozinho na barriga, mas você sabe que ela é alcançável, ela não pode ser impossível. Vamos supor que você nunca correu 10 km e você vai planejar correr uma maratona. Não é viável, não é possível. Quer dizer, você até pode fazer, mas é muito provável, muito possível que você se machuque, tenha algum problema aí no meio do caminho. Então a minha sugestão é que você faça um planejamento baseado no seu histórico também, né? Ver o que você já fez, ver o que você fez no ano de 2021 e aí sim você tem uma ideia. Por exemplo, vamos supor que você já correu várias meias maratonas em 2021, inclusive, e você quer correr uma maratona. Bom, você sabe que é muito desafiador, porque você só correu 21 km e agora quer correr 42. Mas você sabe que é possível, porque se você correu já meia maratona, você está no caminho para chegar a correr uma maratona. Então é um objetivo bem possível, né? E por que eu falei escolher duas provas-alvo? Porque aí você tem um treino suficiente, um tempo suficiente para treinar e se preparar e descansar também entre uma prova e outra. Eu sempre falo para os meus alunos que o ideal seria você ter uma prova-alvo para o primeiro semestre, lá para o final do primeiro semestre, e uma prova-alvo lá para o final do segundo semestre. A não ser que você já esteja treinando para essa prova. Aí tudo bem, se você tiver uma prova, por exemplo, uma maratona para março, tudo bem, mas aí você já tem que estar treinando, como eu já estou treinando para a minha prova de abril. Então, você tem uma prova lá para o mês 5 ou 6, é bem possível você começar a treinar agora, né, em janeiro, comecinho de janeiro, e se você for pensar numa prova para o segundo semestre, é muito simples pensar que você vai passar a prova do primeiro semestre, vai fazer uma transição e vai começar a treinar para essa segunda prova. Então, uma prova-alvo é o principal evento que você vai treinar aquele ano. Então, você vai escolher lá, vou correr uma meia maratona para conseguir o meu melhor tempo e vou correr minha primeira maratona lá no final do ano. Ou, eu nunca corri 10 km, vou correr uns 5 km muito forte no primeiro semestre e vou correr meus primeiros 10 km no segundo semestre. Então, faz sentido pensar em duas provas-alvo que elas te tirem um pouquinho da zona de conforto, elas deem aquele friozinho na barriga que você não tem certeza que você vai conseguir fazer e alcançar aquele objetivo, mas elas precisam ser reais, elas não podem ser absurdas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, você pode tosquiar a ovelha, mas você não pode arrancar o couro. Então é mais ou menos isso.
você tem que se sentir desafiado, desafiada, mas você não pode também ser tão intenso que você vai acabar gerando uma lesão, até criando um trauma que vai te tirar da corrida. Então, 2 provas-alvo sendo desafiadoras, mas não impossíveis. Uma no final do primeiro semestre, uma no final do segundo semestre. E o que eu estou passando aqui não é uma receita pronta, fixa, tem que ser assim. É uma sugestão que funciona muito bem, que eu vejo que muita gente replica isso e dá muito certo. Então, essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão é você ter provas teste. As provas teste, elas são relacionadas com a prova-alvo, mas elas são um pouquinho menos desafiadoras. Por quê? Elas serão umas provas que a gente vai usar como parte do treinamento para a prova-alvo. Vamos supor que você quer correr a sua primeira meia maratona, por exemplo. Se você encontrar uma prova de 16 km, é uma excelente prova teste, porque é muito simples pensar que um 16 km está no caminho para o 21 km. Então, vamos supor que você tem uma meia maratona em junho, você ter um mês antes uma prova de 16 km é bem legal, porque você vai pensar assim, bom, eu vou criar uma estratégia para fazer a prova de 16 km exatamente no mesmo pace que eu vou fazer a prova de 21. Que já é um teste, vou fazer 5 km a menos, que nesse caso é quase 30% a menos, 25% a menos, né? Mas já vou ter uma ideia de como eu vou me sentir, se nesse pace eu vou estar me sentindo legal ou não. Então, é uma prova que você tem certeza que você vai terminar, mas ela é um pouquinho desafiadora, mas você tem certeza que vai terminar, não chega a dar aquele friozinho na barriga, né? Então, é legal também entender que uma prova-alvo, que são aquelas 2 principais que eu falei antes, você tem primeiro um período de treinamento, aí você tem um período de polimento, você tem um período de transição pós-prova, porque ela é uma prova que demanda muito fisicamente e emocionalmente também. Então ela tem necessidade de você ter um período antes e depois, de descanso antes e descanso depois. É bem importante. E já a prova teste, que é essa que eu estou falando, ela não vai contar com isso, porque inclusive na semana da prova você vai estar fazendo um volume de treino maior, você vai estar treinando normalmente. Então ela é basicamente um treino, mas é um treino de luxo assim que é um pouquinho diferente, você tem uma transiçãozinha, pode até fazer um polimento de leve, mas não é uma preparação como se fosse uma prova-alvo. Ela é parte da preparação para essas provas-alvo. Sugiro ter 2 dessas provas teste também, pensando em uma dessas provas um pouquinho antes da prova-alvo e a segunda também um pouquinho antes da segunda prova-alvo. Então, novamente, vamos pensar que você vai ter uma prova-alvo no mês 6. Talvez essa prova-teste ela vai no mês 5. E se você tiver uma outra prova-alvo no mês 11, essa outra prova-teste vai no mês 10. Então percebe que ela é parte da preparação. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode pensar assim, não, estou me preparando para uma prova de 21 km de asfalto plana e a minha prova teste vai ser uma maratona de montanha, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não faz sentido. A prova tem que ser relacionada. Então, está se preparando para uma maratona? Coloca uma meia maratona antes. Está se preparando para 10 km? Vê se encontra uma prova de 8 km, talvez. Então, com as mesmas características, né? Se tiver plano, se tiver altimetria, enfim, encontra a característica da sua prova-alvo e uma prova que é uma prova um pouquinho diferente, um pouquinho menos desafiadora, mas tem as mesmas características. Se é plana, se é asfalto, se é montanha, se tem subida, se tem descida, enfim, ela precisa ter as mesmas características, lembrando que é muito legal você fazer provas, mas ela é parte da preparação para a sua prova-alvo, que essa sim é o seu objetivo principal do ano. Beleza? Terceiro nível de provas que eu diria para você fazer. Primeiro, lembra, provas-alvo, provas-teste e agora aqui os treinos de luxo. O que são os treinos de luxo? São provas menores que você vai usar no lugar de treinos. Então vamos supor que eu tenho uma maratona para fazer no mês 6, eu tenho uma meia maratona para fazer no mês 5, mas agora aqui no mês 4 tem uma prova de 16 km aqui na minha cidade. Então eu não vou gastar com transporte, é aqui do lado, então eu vou usar ela como um treino. Então você pode fazer essas provas, e pode fazer várias durante o ano, né? Com uma condição. Você tem que saber que essas provas elas são treinos. Então você vai chegar na prova cansado, você não vai ter um período de descanso antes nem de transição depois. Então você não pode ir para a prova para competir. Você tem que ir para a prova realmente para treinar. E o que é esse treino?
dificilmente você vai ter um bom resultado, os seus melhores resultados vão ser nessas provas, dificilmente isso vai acontecer, porque para você atingir o seu melhor resultado, primeiro, precisa de tempo de preparação, segundo, você tem um polimento antes, você se prepara, você descansa para daí sim chegar e ter o seu melhor resultado. Não é esse caso. É uma prova que ela é feita, às vezes, até para você ir devagarzinho, fazer um pace bem abaixo do pace que você faz normalmente, porque ela realmente é um treino, ela não tem o objetivo de ter resultado, ela só tem o objetivo de te treinar. Você não precisa fazer essas provas, elas são é só uma forma de você quebrar a monotonia de sempre estar fazendo treinos, então é uma forma de você fazer uma prova para também correr com seus amigos, suas amigas, é uma forma de você treinar de uma maneira um pouco mais excitante, diria assim, porque as provas têm uma coisa diferente, né? Quem já correu prova sabe que ela é diferente. Essas provas você pode fazer quantas quiser, mas eu sugiro que no máximo 3 também. Então isso totalizariam 8 provas no ano. 7 provas no ano. 2 e 3, 7. É um calendário até, digamos assim, apertado, que se você for pensar, temos 12 meses no ano. Janeiro é um mês que praticamente a gente não tem provas, e dezembro também não. Muito em função das festas, mas também porque é muito calor em alguns lugares, então as organizadoras acabam não fazendo provas nesses meses, e também porque tem as festas aí de final de ano, e a maioria das pessoas dá uma segurada, treina um pouquinho menos, e aí acaba não fazendo provas nesses meses. A partir de março, fevereiro, março, a gente já começa a ter algumas provas. Então, pensando que na verdade a gente tem 10 meses, porque janeiro e dezembro a gente já não tem tantas provas, você teria 10 meses para 7 provas. É bastante coisa, é quase uma prova por mês, né? Então, é um calendário bem cheio, digamos assim. Também porque as provas elas são relativamente caras, né? A maioria delas. Então, também tem a disponibilidade financeira, o quanto você pode pagar para fazer provas. Então, pensando assim, resumido, em criar um ano, eu pensaria algo nesse sentido, em você começar o treinamento ali metade de janeiro, metade de janeiro, fazer uma prova dessas que são um treino de luxo, no mês de março, abril, depois você pode fazer uma prova teste lá no mês 5, uma prova alvo no mês 6. Aí é muito legal você fazer uma transição. O que é uma transição? É um período de 1-2 semanas até que você fica sem treino. Depois de conseguir alcançar uma prova alvo, é bem interessante que você faça um período de descanso. Porque, primeiro, o nosso corpo não aguenta estar treinando o tempo inteiro, ele precisa desses descansos, são extremamente importantes. Então, você tem que ter essa transição, onde você tem menos treinos, e não só pela nossa parte física, mas também pela nossa parte psicológica, emocional. Você vem de várias vezes treinando muito, inclusive finais de semana, sempre fazendo treinos longos. É legal que você tenha um final de semana livre, que você possa aproveitar com sua família, às vezes dormir um pouco mais tarde na sexta-noite, sem precisar se preocupar que no sábado de manhã tem um treino para fazer. Então é bem interessante que você tenha essa transição, tanto para a parte física quanto para a parte emocional e social também, familiar, para que você possa ter um pouco mais de vida social. Depois dessa transição, você recomeça, faz um novo ciclo, novamente indo para uma prova de treino de luxo, uma prova teste e uma prova alvo. Eu sei que tem um monte de gente que faz várias provas alvo na semana, mas o que acontece é que se você está sempre competindo, você muito provavelmente vai chegar no momento que você vai estagnar, não vai mais conseguir evoluir. Porque para você realmente melhorar e evoluir, tem um ciclo de treinamento onde você faz uma base, você vai específico, você descansa e faz a sua prova. Agora, se você vai, compete, descansa, compete, descansa, compete, descansa, você acaba não fazendo um ciclo completo. Então, você não tem tempo para melhorar. E acaba que, se você está sempre competindo, é muito provável que você vai estagnar o seu desempenho e você também tem uma grande probabilidade de se lesionar, porque nas provas a gente vai até o nosso extremo, né? A gente vai no nosso limite. E se você está sempre no seu limite, existe uma grande probabilidade de você se machucar. Então, se você organizar dessa maneira, fica muito mais fácil. Quando você organizou, você pensou assim, bom, agora eu sei que a minha prova-alvo é 10 km em junho, é uma meia maratona em junho. Beleza, a partir daí você vai abrir você pode colocar no Google calendário de provas no Brasil, calendário de prova no meu estado, calendário de prova fora do Brasil, enfim, onde você quiser fazer. E aí sim você vai procurar. Se você sabe que você que quer fazer uma prova em junho, por exemplo, você vai procurar provas em junho. Mas aí você pode chegar e dizer assim, bom, mas tem uma prova aqui que é 5 de julho.
Então ela passou um pouquinho do que eu esperava, mas tá ok, dá para fazer. Então a partir disso você encaixa a prova que você encontrou no período que você quer fazer a prova. E não o contrário. Não é você vai chegar, descobrir a prova e eu tenho tantas semanas para me preparar para ela. Não, você começa do contrário, você começa sabendo que você quer fazer uma prova aqui. Agora você vai descobrir quais provas tem naqueles meses que você quer fazer essas provas e aí sim você vai se inscrever para elas. Dessa maneira você sabe, bom, eu tenho tantas semanas para treinar, eu vou ter tempo para treinar, eu vou conseguir fazer um treinamento, vou conseguir chegar lá e vou correr bem, e aí a sua probabilidade de conseguir um excelente resultado, de melhorar o seu RP, enfim, é muito maior na minha opinião. Porque eu vejo que muita gente não tem esse planejamento inicial e acaba chegando lá em cima da hora, se inscreve, não teve tempo para treinar e acaba às vezes quebrando ou limitando muito a sua performance, não tendo o desempenho que gostaria de ter. Muito em função da falta de planejamento. Eu realmente acredito que se você planejar bem o ano, se você tiver um bom planejamento, você vai chegar muito mais preparado, muito mais preparada e com uma probabilidade gigantesca de conseguir o seu objetivo. Então, planejou quais são os meses das provas, você vai lá e escolhe as provas. Depois que escolheu as provas, aí sim você vai conversar com o seu treinador, com a sua treinadora e vai dizer assim, olha, tenho essas provas nesses meses, me ajuda a criar o meu plano de treinamento. E aí sim você vai criar um planejamento de médio e longo prazo e não é só simplesmente jogar treinos na semana, você sabe exatamente de onde você está saindo, para onde você está indo. Nesse meio do caminho, inclusive, você pode fazer alguns testes. Começando o ano, por exemplo, eu gosto muito de usar o teste de 5 km. Você vai lá, faz 5 km no menor tempo possível e você deixa registrado aqueles 5 km. Eu uso inclusive eu uso o tempo dos 5 km para prescrição de treinos, porque aí você tem as zonas de treinamento lá, mas isso é específico. Uma outra função desses 5 km é você faz 5 km lá em janeiro, depois você vai fazer de novo lá em abril, em treino mesmo, só para você saber, bom, eu fazia 5 km em 30 minutos, agora eu estou fazendo em 28, estou melhorando. Ou não, eu fazia 5 km em 30 e agora estou fazendo em 30 ainda, não melhorei. Bom, então eu preciso rever meu treinamento porque eu não estou evoluindo, preciso encontrar uma forma de evoluir. Então, esses testes que você vai fazendo durante o ano são bem importantes para, primeiro, saber se você está evoluindo e depois saber se as zonas que você está treinando são adequadas, se você às vezes não precisa melhorar ou aumentar a sua velocidade nos treinamentos porque você realmente está melhorando, né? Então, o estímulo que você tinha antes, você já não tem mais, você precisa aumentar o estímulo, fazer treinos mais rápidos, mais longos, enfim, de alguma maneira melhorar o seu estímulo. Então eu quero só recapitular tudo para a gente empacotar tudo isso, todas as informações desse vídeo. Primeira coisa, você vai escolher 2 provas-alvo no ano, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Depois você vai escolher 2 provas-teste, são provas um pouquinho menos desafiadoras, um pouquinho antes das provas-alvo. Depois você vai ver esses treinos de luxo, são ocasiões que aparecem na sua cidade, coisas que não tem um custo alto, que é fácil de ir lá e fazer, sabendo que você vai para lá para treinar, não vai para competir. Depois de criar esse calendário, você vai procurar lá no Google um calendário de provas na sua cidade, no seu estado, no Brasil, fora do Brasil, enfim, onde você quiser fazer. Depois disso, você pega todas as informações, leva para o treinador, para a treinadora, e chega lá e fala assim, cara, vamos desenvolver aqui um plano de treinamento. A partir desse plano de treinamento, você vai seguir para fazer os seus treinos certinhos. Você também pode, no decorrer do ano, fazer vários testes para ver se você está evoluindo e também usar isso como uma referência no seu treinamento, como zonas de treinamento. Basicamente, eu acho que é isso. É óbvio que isso não é uma coisa fixa. Você pode ter todo esse planejamento, chegar em abril e falar assim, cara, eu queria fazer aqui uma meia maratona, mas apareceu uma prova de 10 km que eu acho que vai ser melhor. Vou para aquela prova. Tudo bem, acontece. Mudar assim os planos no meio do caminho acontece. Mas você tem que ter um plano inicial. Depois você vai vendo se vai mudar, enfim, às vezes, chegou lá em março e acabou que foi um mês que eu tive que trabalhar demais, não consegui treinar direito. Vou mudar os planos, tudo bem, mas você ter um plano inicial é muito importante. Eu acho que é daí que você parte todo o seu treinamento. Se você tiver que mudar alguma coisa lá na frente, beleza, acontece, vai lá e muda. Mas se você puder seguir esse plano, certamente vai ser muito benéfico e você vai ver muitos resultados. E eu tenho certeza que o seu desempenho pode melhorar muito a partir de um planejamento, de algo estruturado, de algo planejado e pensado. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal que tem vários outros vídeos.
aproveita e já se inscreve lá porque nos ajuda muito aqui. Beleza? Valeu e até mais!